Boa noite a todos. Caraca, geral tá bem, geral tá tranquilo? E aí, gente, cadê? Quem tá aí comigo aí? Temos aí Andresieri está com a gente, maravilha. Gabriele Victor, fechou geral, tá aí com a gente aí, é nóis, Queiroz. Não, sem o Queiroz. Letícia também tá aí com a gente aí. E nós temos aí quem? O famoso Madvest Live. Que isso, professor. Gente, boa noite a todos. Que bom que vocês estão aqui comigo. Que bom que eu estou com vocês. Que bom que nos encontramos aqui. Que isso, professor? Que papo torto é esse, professor? Pelo amor de Deus. Essa hora da noite. Caraca, ó quem vem enriquecer o quórum aí. Gabi Meirelles. Caraca, aí. Vamos esperar mais uns 3 minutinhos, ver se alguém entra. Já vou colocar à disposição, assim, aqui os meus slides direitinho e tal, para ficar legal. Tá? Vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo, tá? Enquanto eu vou só preparando aqui o esquema aqui. Oi, Gabi, muito boa noite, Gabi. Gente, tá todo mundo bem? Todo mundo tá tranquilo? Todo mundo tá de boa? Fala comigo, fala. Fala que eu te escuto. Recebi uma mensagem da Lívia Gevu, disse que não vai entrar hoje, fiquei muito triste. Demonstrei isso, sabe? Mas depois vim também com o apoio. Eu falei, não, tá tranquilo e tal, né? Tá um negocinho lá, tá para resolver? Tá tranquilo. Passei a matéria da semana para ficar legal. Me contem, vocês estão bem? Todo mundo tá de boa? Todo mundo tá tranquilo? Gabi falou que tá de boa. Pô, tudo tranquilo, Gabriele e Victor. Tudo de boa, tudo de boa. Tudo na paz, tudo na paz. Letícia tá bem. Gabriele Meirelles também. Gabriele Meirelles é só para os estranhos. Agora é Gabi Meirelles. É isso aí. Alguém tem alguma notícia da Zaul, das Anas? Alguém tem algum contato? Cadê a Úrsula, cara? Úrsula. Cadê a Úrsula? Cadê a Úrsula? Professor, cadê a Úrsula, professor? Hein, gente? Alguém sabe de alguma coisa? Entendi. Entendi. Poxa, que pena, né? A Zaú nunca mais apareceu na nossa aula. A Ana, semana passada, uma das Anas estava aqui na semana passada. Fico até preocupado se aconteceu alguma coisa, como é que tá a galera, se deu algum caô nesse meio do caminho aí e tal. Gente, se tiver que conversar com a gente, trocar uma ideia, por favor, tá? Vocês têm meu zap lá, tem o zap do Cadu e tal. Sintam-se à vontade, de repente, para trocar uma ideia, bater um papo, se precisar e tal. Não tem caô, não. Não tem problema nenhum. Letícia, tamo junto, Letícia. Você mora onde, Letícia? Fala a verdade. Você mora onde? Aí sim. Aí sim, exatamente isso. Exatamente isso. Mora no meu core. My heart. Bom, deixa eu só dar os finalmente aqui nos slides aqui e a gente começa aí. Deixa eu só botar. Maneiro, hein? A Aline também. Não sei se a Aline vai aparecer hoje. A Aline também faz falta.
A Aline é enfermeira, cara, tem uma vida extremamente corrida, assim, família, filho, o trabalho, ainda tem os cursos que ela faz, é uma vida bem, é uma luta, assim, né? Bem corrida mesmo. Aqui, ó. Deixa eu só complementar aqui os meus slides aqui bem rapidinho, para melhorar. Legal. Nós temos a translação, aqui nós temos a rotação. Bom, vamos lá então, né? Deixa eu configurar aqui uma tela. Pá. Vamos que vamos. Que temos uma aula hoje bem produtiva, que as coisas caminhem muito bem. Dependendo qual for o andamento de vocês, eu vou eu vou dar continuidade, tá? A princípio hoje seria composição de movimentos, velocidade relativa e composição de movimentos, né? E a princípio vai ficar isso. Mas se por algum motivo nós caminharmos bem, nós vamos seguir em frente, tá? Caraca, quem chegou aí, cara? Úrsula. Boa noite, Úrsula. Acabei de perguntar para você, Úrsula. Bom, é... cadê o Medvest? Medvest, Cadu. Tá gravando já aí, Cadu? Fala comigo. Quem hoje também não tá aí também é Mirth, né, cara? Mirth, poxa, Mirth era pra estar com a gente aí também. Bom, vamos lá. Todos estão vendo aí a minha tela? Boa noite, Medvest. Medvest nem tem falado comigo. Caramba. Show. Tá. Então vamos lá, hein? A ideia central de hoje é falar da composição de movimentos. Presta bem atenção para que você leve um início de aula leve, tranquilo, sabe? Sem maiores problemas, tá? Porque isso aqui não tem caô aqui, não. Medvest, Medvest, eu te I love you, Medvest. Sério mesmo. Ah, Medvest. Se eu não te amasse tanto assim, eu perderia os sonhos dentro de mim. Só queria te falar isso. Gente, composição de movimentos. Compor movimentos. Professor, se um carro está andando na horizontal, ele tem quantos movimentos? Um só o da horizontal. Agora, professor, vamos pensar numa situação bem mais complexa? Vamos. Professor, quando eu vou no parque, eu não ando de montanha-russa, porque eu tenho medo. Eu também. Professor, eu não ando no cabum, porque aquele negócio lá, quando cai, é muita velocidade. Verdade. Professor, onde você se sente mais à vontade para o senhor poder andar? Cara, eu me sinto muito à vontade no carrinho de bate-bate, que tem vários movimentos ali, mas o local onde eu me sinto livre
É no carrossel. Que isso, professor? Você curte carrossel? Curto carrossel. E aí, se tu parar para pensar, se tu parar para pensar friamente, o cavalinho, ele tem uma trajetória circular, mas ao mesmo... Ia falar o quê, Gabi? Tu ia me zoar, Gabi? Tu ia me zoar, Gabi? Fala a verdade. O cavalinho tem um movimento circular, mas ao mesmo tempo que tem a trajetória... Olha, Úrsula, o dia que você for, eu só vou, assim, se eu estiver lá no parque, eu vou só ficar te olhando, tá? Eu vou ficar emocionado. Caramba, legal, Úrsula, bacana, tranquilo, tá? Ok? Se você quiser achar, me achar, tu vai achar lá no carrossel, ou lá no carrinho de bate-bate, tá? Legal? Tranquilo. Pega o passaporte para tudo, anda em tudo, aquelas montanhas russas sinistras, cabum, negócio que gira, que rodopia. Papo reto. Isso aí, Gabi. O bate-bate é vida, entendeu? Eu tento, às vezes, fazer uma volta bonitinha no circuito, mas aquelas crianças ficam batendo no meu carro. Parece que aquelas crianças têm prazer de bater no teu carro. É impressionante, né? As crianças têm prazer de bater no teu carro, né? E detalhe que parece que vem três ao mesmo tempo, bate em você, você fica preso no canto. Aí o tempo passa, o cara apita e fala, acabou a brincadeira, hora de levantar. É, eu sei, Letícia, que para isso que serve, mas é legal a sensação de andar de carro e tal ali, sacou? Ninguém vai te multar, sabe? A velocidade é controlada, não tem problema nenhum. Você tem airbag ali, nem cinto de segurança, não tem nada ali, tá tranquilo, entendeu? Bom, professor, você já contou parte da tua vida aí, né? Sabe que vai dar ruim futuramente, vão usar isso contra você, com certeza. E se tu parar para pensar, então, no movimento do cavalinho, o cavalinho, ao mesmo tempo que gira, ele sobe e desce. Caraca, professor, é verdade. Só que quando você olha para o cavalinho, você não consegue reparar o movimento circular e o movimento de sobe e desce. Na verdade, você olha o movimento composto. Você olha o movimento como um todo. Caraca, professor, é verdade. Então, composição de movimentos, na verdade, é você ter alguma coisa submetida a mais de um movimento, quando, na verdade, você que está de fora, quando enxerga essa estrutura, esse movimento composto, na verdade, você enxerga como movimento quê? Resultante. Você enxerga o movimento total, na sua totalidade. Ok, até aí? Tranquilo? Beleza? Tá, professor, legal. Vamos que vamos. Aqui eu botei para vocês algumas coisas importantes, tá? Aqui é o princípio da simultaneidade de Galileu Galilei. Lembra aquele monstro que nasceu lá em 1564 e morreu em 1642, né, considerado aí o pai da física experimental, né, da física moderna, vamos dizer assim, né, da revolução que ele causou. Ele disse o seguinte, gente, não foi eu, foi ele, foi o King Galileu. Se um corpo apresenta mais de um movimento composto, cada um deles se realiza como se os demais não existissem e todos acontecem ao mesmo tempo. Professor, me dá um exemplo disso aí, porque eu não entendi muito bem, não. Pensa comigo. Quando você pensa numa pessoa que pegou o ônibus, você entrou no ônibus, sentou, ficou de boa. Quem dá velocidade para o ônibus é o motor. É o motorista que pisa no acelerador. Agora, quando você quer saltar, você dá velocidade para você. Ou seja, a tua velocidade para sair do ônibus, andar até a porta, independe do motorista. Só que, quando você pensa, se tiver uma pessoa, por exemplo, do lado de fora do ônibus, e olhar para você e para o ônibus, ela vai ver você no movimento o quê? Composto. Vai ver você no movimento resultante. Então, vamos supor que o ônibus arrancou com 1 metro por segundo do ponto de ônibus. E você andou contra o referencial do ônibus 1 metro por segundo. Tá, professor. O ônibus foi para a direita e eu estou andando para a esquerda, não é isso? É. Tá, professor.
Para quem está lá no solo, para quem está lá no ponto de ônibus, vai perceber a tua velocidade igual a quanto? Zero. É como se para a pessoa que está lá fora, você tivesse parado em relação ao solo. Porque ao mesmo tempo que o ônibus te deu 1 metro por segundo, você também está fazendo o quê? Te dando 1 metro por segundo em sentido contrário. Beleza? Quer ver outro exemplo aqui? Ó, isso também eu fazia, mas não faço mais. Vou até falar baixo, porque isso é um pouco vergonhoso. Tá? Quem nunca foi num shopping e andou contra o sentido da escada rolante? Levante a mão. Tá? Quem é que foi? Quem é que andou de... Ó, levante a mão. Tá? Beleza? Gente, essa mão que tá aqui levantada não é minha, tá? É a mão de um primo que tá aqui. Ok? E aí, gente, pensa comigo. Tá? Ó, esse negócio de que não me lembro, que não sei o quê, isso aí é tudo para disfarçar. Caraca, Gabriele, caraca, tu é muito ruim, tu parava a esteira? Que isso, cara? Meu Deus. Você sabe que se você começar a forçar aquela borracha da escada rolante, ela entende que travou e para, né? Sistema de segurança, né? É, meu Deus. Olha, gente, sério. Se você virar muito, ela entende que alguma coisa travou a escada rolante, ela para. Ah, eu vou até tirar aqui minha webcam, porque eu não quero nem demonstrar as minhas caras. Mas tudo bem, professor, volta para cá. Imagina que a escada rolante está indo para cima, tá? Para cima com 1 metro por segundo. Quando você sobe na escada rolante e você fica parado nela, a velocidade de você, a sua velocidade para uma pessoa parada lá na praça de alimentação é 1 metro por segundo. Agora, se você está com pressa e você sobe a escada rolante, que já está em movimento com 1 metro por segundo, para a pessoa que está lá fora, você tem um que a escada te deu e mais um que você tá se dando. Ok? Agora, e aí você vai ter uma velocidade resultante de 2. Para uma situação em que a velocidade da escada para cima é 1 metro por segundo e você quer fazer essas brincadeiras sem graça, não é fazer essa coisa que a Gabriele Vitor fez, pelo amor de Deus, ela chutou o botão do negócio lá para ver se parava o negócio. Gente, aprendendo na prática, terceira lei de Newton, né? Batendo naquele negócio no chute. Que isso, gente, pelo amor de Deus. Olha, só queria te dizer, Gabriele, que Deus está vendo isso. Deus viu. E eu vou te falar. Vou te contar uma coisa, hein? Vou te contar uma coisa. Isso que você fez ficou gravado, sabe aonde? No Drive, na nuvem de Cristo, na nuvem de Deus, tá? Você tem como apagar isso? Não, porque essa nuvem quem tem acesso? Só Deus, se você não tem. Só queria te falar isso, tá, Gabriel? Só queria te falar isso. Bom, e aí, é isso que eu quero que vocês entendam aqui agora. A composição de movimentos. Ou seja, é quando um corpo está submetido a mais de um movimento. E aí você vai ter um movimento composto, tá? Movimento composto. Olha o exemplo aqui, ó. Um canhão atirou essa bala, beleza? O movimento da bala é esse movimento do projétil, é um movimento curvo. Peraí, professor, você está me dizendo então que existe aqui um movimento horizontal com um movimento vertical que vai resultar na trajetória parabólica? Sim. Ah, então é por isso que eu não vejo individualmente o movimento horizontal e o movimento vertical, né? Eu vejo a composição, né? Eu vejo o movimento final, o movimento resultante. É isso aí, gente. Muito, muito, muito bom. Já para te ajudar aqui, se tu olhar aqui, esse canhão aqui, quando atirou essa bala, se aqui não tiver atrito, a velocidade horizontal permanece constante e a velocidade vertical se altera por ação da gravidade. A horizontal permanece constante e a vertical se altera por consequência da gravidade.
Professor, o senhor está me dizendo que quando uma bala é lançada horizontalmente, ela é uma mistura de MRU, se eu parar para pensar, de movimento uniforme com queda livre? Exatamente. Se assusta não, porque é assim que acontece. Tá, professor, legal. Já repararam que quando está andando de carro e está chovendo, se tiver uma chuva sem vento, as gotas caem verticalmente. Cai verticalmente. Já repararam quando, conforme o carro começa a andar, parece que as gotas começam a ir na diagonal? Caraca, professor, eu já reparei isso. Quer dizer, então, quando eu estou parado, eu vejo exatamente as gotas da chuva caírem em vertical. Beleza. Mas se eu começo a andar, eu vou ter uma composição de movimentos, e aí eu vou ter uma velocidade resultante nesse processo, porque, professor, pensa comigo, a chuva está caindo em relação ao solo, eu estou me movimentando em relação ao solo. Quando uma pessoa, eu estou olhando para essa chuva, parece que ela cai aonde? Na diagonal. Inclusive, você às vezes coloca até o guarda-chuva mais inclinadinho, né, gente? Para frente, né? Que isso, professor, está me assustando. Tá. Até agora, tá tranquilo? Tá caminhando com a matéria? Tá chato esse início porque eu tenho que preparar vocês. Estou preparando vocês. Tá tranquilo para vocês? Tá de boa? Legal. Muito bom. Cadê a Andresiele também? Tá com a gente aí? Hein? Tá caminhando com a matéria? Tá indo comigo? Tem que perguntar. Se não entender, fala, questiona. Legal, professor. Vamos lá. Segue o baile, hein? Vamos que vamos. Aqui eu botei algumas coisas para vocês, né? A importância de estabelecer um referencial é crucial para entender o estudo, né? Para fazer o estudo, né? De um movimento composto ou simples. Valeu, Andrezelli, valeu pela moral, valeu pelo retorno. Um barco que possui velocidade constante, que passa a percorrer parte de um rio com correnteza, vai continuar com a mesma velocidade? Não, não vai. Se eu for a favor da correnteza, eu vou ter uma velocidade. Se eu for contra a correnteza, eu vou ter outra velocidade. E se eu quiser atravessar o rio, eu vou ter outra velocidade. Caraca, professor, é verdade. Então eu vou ter uma composição de movimentos? Sim. Aqui, ó. Saio em direção ao mercado e no meio do caminho começa a chover verticalmente. Paralelamente a um poste de iluminação na rua. Você posiciona o guarda-chuva sobre a cabeça. Beleza? Será que você estará realmente protegido quando estiver andando? Como a chuva se movimenta em relação a você? Com a mesma direção, com a mesma direção com que ela cai em relação ao poste? Ou seja, foi aquilo que eu indaguei para vocês ainda há pouco. Foi o que eu comentei ainda há pouco. Trouxe essa tônica para vocês, tá? Bom, uma coisa importante, para entender composição de movimentos, tem que entender velocidade o quê? Relativa. Isso é muito importante. Então, vem comigo, não me abandona. Então, vamos que vamos, hein? Professor, o que é velocidade relativa? Bom, velocidade relativa é uma velocidade em relação a alguma coisa. Tá, professor? Me fala uma coisa aí. Eu pesquisei uma vez e eu percebi lá na pesquisa que fizeram que quando os acidentes nas estradas é um choque atrás do outro, vamos dizer assim, um carro atrás de um caminhão, é um choque menos violento do que quando você tem em sentidos opostos, quando um caminhão que está indo se choca com um caminhão voltando. É verdade. Tem a ver com velocidade relativa, professor? Tem, tá? Beleza? Imagina que você está indo, para quem conhece aí, sei lá, vamos pensar numa estrada aí, que você conheça aí do teu bairro, uma estrada que está viajando. Imagina que você tem um carro à sua frente com 80 km por hora, uma trajetória retilínea. Você está atrás com uma velocidade de 100 km por hora. Gente, pensa comigo. Se o da frente está a 80 e eu estou a 100, essas velocidades são em relação a um ponto da estrada. Alguém que está olhando isso. Agora, professor, se eu quisesse fazer uma velocidade relativa em relação ao carro da frente, como é que vai ficar isso? Simples. Se o carro da frente tem 80 e o carro de trás tem 100, é como se o carro de trás passasse pelo da frente a 20 km por hora.
Ou seja, é como se o da frente estivesse parado e o carro de trás passasse por ele a 20 km por hora. Beleza? Então, olha que interessante aqui. Sempre que você tiver um movimento no mesmo sentido, a velocidade relativa de um carro em relação ao outro é uma subtração. Professor, eu entendi. O senhor fez 100 do carro de trás e 80 do carro da frente, porque eles estão na mesma direção e mesmo sentido. Logo, você tem 100 menos 80, 20. Legal, professor. Então, a velocidade relativa é de um carro em relação ao outro. Isso aí. Muito bom. Professor, por que os acidentes nas estradas são tão violentos em sentidos opostos? Gente, se um carro está indo para São Paulo a 100 km por hora e está vindo um caminhão de São Paulo para o Rio a 60 km por hora, tá? Por algum motivo, eles se chocam frontalmente. Professor, se eu adotar que para São Paulo é positivo, o caminhão que está vindo para o Rio tem a velocidade negativa. É um movimento retrógrado, não é isso? Exatamente. Tá. Agora, peraí, professor. Quando eu fizer a subtração, por exemplo, 100 do carro menos 60 do caminhão. Vai ficar 100 mais 60. 100 mais 60 dá quanto? 160 km por hora. Significa dizer que é como se o carro estivesse parado e o caminhão se chocasse no carro a 160 km por hora. Então, por isso que os acidentes nas estradas, é, os acidentes que são em sentidos opostos, eles são mais violentos. Por quê? Porque as velocidades dos carros são somadas. Exatamente, Gabi. Se um carro está indo para São Paulo a 80 e tem um carro vindo a 100, é como se o choque entre eles é como se um tivesse parado e o outro batesse nele a 180 km por hora. Beleza? Porque pensa comigo, o cara está indo para São Paulo com 100, o outro está vindo com 80. Exatamente, Úrsula. Por isso é que essa taxa de mortalidade em acidentes em vias expressas em sentidos opostos, eles são quase que fatais. Se você estiver andando no dia a dia, quando você se choca atrás de um carro na Brasil, por exemplo, estou dando um exemplo minha aqui, né? Se o carro da frente está a 10 e o carro de trás está a 20, eu bato no carro da frente não a 20, mas eu vou bater com 10, porque ele já tinha 10, então vai ficar 20 do carro de trás menos 10 do carro da frente. Então vai ficar 20 menos 10, eu bato nele com 10 km por hora. Agora, se o carro da frente estiver parado e eu tiver a 20 km por hora, eu bato nele a 20, porque ele está parado, então a velocidade dele é zero, tá? Que bom, Úrsula, que bom que você entendeu. O restante da galera aí, compreenderam então agora por que que os acidentes em sentidos opostos em autoestradas aí do Brasil são violentíssimos assim? São tão violentos como a Gabriele no botão de parada da escada rolante. Caraca, essa eu vou ter que contar para meus alunos, gente. Essa eu vou, quando eu tiver em presencial, eu falar, gente, eu tenho uma aluna que ela chuta o botão da escada rolante para poder parar a escada rolante. Eu vou contar. Eu vou contar. Professor, posso só. Professor? Eu tô escutando, Gabi. É que eu tô tão estarrecido com o negócio da Gabriela que eu fiquei até bolado, que ela falou assim, ela fazia, não fazia mais. Duvido se não faz até hoje. Fala, fala comigo, Gabi. Posso contar uma história aqui rapidinho? Claro. Uma história que eu estudei no. Que eu tive ano passado, eu tive uma matéria de trauma de emergência, e aí a gente estudou parte de colisão. E aí o professor estava explicando pra gente, só que ele não explica a parte física, né? Mas ele estava explicando em acidentes em trauma, na estrada, a colisão traseira são as que preocupam muita gente, porque a
colisão frontal, geralmente são as vítimas já estão traseira, preocupa muito, porque as vítimas estão, quando acontece os acidentes, tem o efeito chicote, porque as vítimas não conseguem, não veem quando o carro está vindo de trás. Então tem aquele efeito chicote, que elas vão para frente e voltam, né? Sim. Quando o carro bate atrás. Sim, elas vão para frente pela pancada que recebem, mas em compensação, em seguida o carro se movimenta também, né? Então elas têm um movimento, né? E tem uma coisa muito interessante, Gabi, que eu acho que vai conseguir complementar a aula de hoje. Presta bem atenção no que a Gabi comentou com a gente. Esse lance que aconteceu, quem se movimenta mais rapidamente é a pessoa, porque ela tem uma massa menor. E aí, a pancada na traseira faz com que a pessoa se movimente mais rapidamente para frente e depois o carro se movimenta. Então, ela, quando volta, bate de novo no banco, não é isso, Gabi? O médico lá falou. Você vai e volta violentamente. E aí, já quando a colisão é de frente, né, as pessoas geralmente, quando veem, dependendo, claro, como o senhor estava explicando, dependendo da velocidade da batida, né, da colisão, geralmente é fatal mesmo. Mas aí, quando a pessoa está de frente, ela se prepara, então, assim, ela já contrai os músculos, já não é pega de surpresa. Segura no volante, né? Segura no volante ali para... Contrai os músculos, né, protegendo os órgãos, diferente de quando vem de trás, né? Quando vem de trás, ela não está preparada, então ela já fica com os músculos relaxados. E aí, eu estava explicando isso, mas realmente, quando é de frente, a velocidade prejudica bastante. A velocidade é pior. Geralmente é fatal por causa da velocidade. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, Gabi. Não sei se você se falou lá isso com você. Alguém sabe me dizer aqui por que os carros modernos possuem aquele encosto de cabeça? Os carros antigos não tinham encosto de cabeça. Por que os carros modernos chegam a comentar um pouco sobre isso, em algum momento, falam da importância do encosto de cabeça, até para essa colisão traseira? Então, ele falou justamente por isso, né? Por causa da batida, né? Por causa do efeito chicote. Se tiver alguma Ou seja, coisa, pode falar. Alguma coisa assim, para voltar a cabeça num... Por causa disso, por causa... Exatamente. Complementando o que você falou, eu vou botar aqui o que a Gabriele também comentou aqui, para não quebrar o pescoço. Ou seja, esse efeito chicote faz com que o seu pescoço, com sua parte torácica, né, ele forme praticamente 90 graus. E aí você tem uma fratura, cara, e uma fratura morte na certa, né? Quebra a parte aqui da cervical, nessa parte de cima, não é isso? Estou falando besteira? Essa parte aqui do pescoço aqui quebrou, ponto. Então, aquele processo do ter o encosto de cabeça é justamente para quê? Para que nesse efeito chicote ou numa pancada de traseira, como a Gabi mencionou muito bem, para que você tente preservar o quê? A pessoa pode sair totalmente machucada do processo. Porém, se ela não quebrar o pescoço, tem grandes chances de quê? De sobrevivência ali, dependendo qual for o trauma, né? Dependendo como é que foi por isso. Então, é interessante isso, muito interessante. Que bacana. Que bacana. Pode falar. Que não tem, que tem encosto nos dois bancos de trás, mas no meio não tem. Não sei se vocês reparam. Mas estão colocando, sabia disso? Existem vários carros que já têm um encosto de cabeça do meio. Porque normalmente, tá? A gente anda no carro com 4 pessoas. Normalmente, não é uma regra. E normalmente, às vezes, a criança, quando anda na cadeirinha, ou se ela fica abaixo do limite do banco e tal. Mas, assim, estão colocando já de um tempo para cá, em alguns carros, esse encosto de cabeça no meio. Para quê? Para tentar proteger também, por esse efeito chicote, quem está em todas as partes do banco. E uma outra coisa interessante que eu quero contar para vocês, aproveitar esse gancho também que a Gabi falou, porque vamos complementar a aula. Eu não sei também se, de repente, nessa aula foi comentado sobre isso. Os carros antigos, eles eram carros bem duros, carros com uma lataria muito maciça, com uma lataria muito, muito, muito rígida. Quando uma pessoa levava uma batida no carro, toda a transferência de energia ia para onde? Para a pessoa. Então, os traumas eram muito, assim, bem maiores. Atualmente, os carros possuem uma lataria
Claro, tem um invólucro ali onde você se protege, que é feito de um material rígido, porém, o que acontece? Quando o carro leva uma pancada, o ideal é que o carro se quebre o máximo possível, porque quando a lataria do carro ela se danifica, ela transfere menos a energia do impacto para a pessoa que está dentro do carro. Sabiam disso? Alguém já ouviu falar sobre isso? Vocês sabiam que numa pancada frontal, numa pancada frontal, antigamente, quando se batia frontalmente, o motor do carro chegava a vir para dentro do carro. Atualmente, os motores são projetados para que, quando tem uma colisão frontal, além do acionamento do airbag, que o motor saia na diagonal para debaixo do carro. Ou seja, para que ele não entre dentro do carro na batida. Cara, tem todo um projeto para isso hoje em dia. É muito legal. Quem depois puder pesquisar, muito legal. Existe, por exemplo, dentro dos automóveis, na porta, uma barra de ferro que fica dentro da porta para impedir que alguma coisa, quando tem um choque lateral, para que entre bastante, né, dentro do carro. Movimento transferido para o carro. Sim, exatamente. Você transfere mais essa energia do impacto, você transfere mais para a lataria do que para as pessoas. Muito bom. Você transfere, assim, a quantidade de movimento, vamos dizer assim, né? Ou seja, você danifica mais o carro, amassa a lataria, e menos, danifica menos, preserva mais as pessoas. Fala, Úrsula. Úrsula comentou aí alguma coisa. Antes tinha... O que, Úrsula? Fala comigo. Úrsula, abre esse microfone aí, Úrsula. Vai digitar, Úrsula? Abre esse microfone e fala com a gente, Úrsula. Ai, meu Deus do céu, ela ia falar com a gente, cara. Ela ia falar com a gente. Sim, a lataria, a lataria é como se fosse uma mola. Então, você acaba transferindo essa energia para o carro, para a lataria, que é flexível, e aí o motorista, né, os passageiros sentem menos isso. Sentem menos. Boa, boa, Professor, eu boa, estava boa falando que no Fantástico antes tinha umas testagens assim do Inmetro que passava, né? Que Aham. coisas que não passavam no Inmetro, aí passava de carro, de cadeirinha, no Fantástico. Às vezes Aham. passava. Vi Eu muito lembro. isso. Eu lembro. Acho que eu cheguei a ver um episódio desse lá não um episódio, né? Mas uma matéria do Fantástico. Bem observado também, muito bem observado. Muito bem observado. Rei, as batidas laterais tem algum cálculo assim também? Na verdade, as batidas laterais, na verdade, você tem uma proteção. O lance é que você não tem toda essa dinâmica feita para uma colisão frontal ou na traseira, porque ela não pode ter tantos ferros assim. Eu sei que tem um ferro no meio da porta que você não consegue ver, porque está entre... Sim, tudo tem cálculo, Gabi, tudo tem cálculo, tudo, sabe? Mas estou falando assim, em termos de proteção, por exemplo, quando a batida é na lateral, sei lá, você passou num cruzamento, o sinal estava aberto para você e o cara avançou. Os carros vão parar na batida. Todo impacto vai sofrer o carro que levou a pancada lateral. Então, assim, é muito mais difícil, vamos dizer assim, proteger isso, porque você está quebrando ali vidro do lado, você está quebrando a porta, que é uma coisa relativamente leve. Então, os impactos, assim, os frontais e os da traseira, eles acabam absorvendo mais, porque tem mais chapa, né? Tem mais estrutura para ir amassando até chegar ao motorista, entendeu? Exatamente. E eu acho que a Gabi pode até complementar para a gente aí, porque como ela cursou boa parte do curso de enfermagem, ela deve ter tido como ela complementou muito bem hoje essas aulas, né, sobre os choques frontais e na traseira, né?
E é exatamente isso que a Gabi comentou, né? A lateral pega todo o passageiro. É por isso que agora existem carros que têm o airbag lateral. Só que, gente, o airbag lateral, eu não sei se tem tanto tem efeito? Tem. Mas é muito delicado. Então, o que a Úrsula falou também, ó, então pode... Com certeza, Úrsula, por isso que é importante, mesmo você estando certo, pare no sinal. Professor, mas depois das 10 horas eu não paro. Toma cuidado, porque se você não para, o outro não para e acaba tendo uma colisão e aí o efeito vai ser muito pior. Dá aquela brecadinha, sabe? Aquele carro que está em movimento, só diminui a velocidade. Não deixa, não passa batido. Ah, estou no meu direito, o sinal está verde para mim. O outro, às vezes, pode ser inconsequente, não pensar na tragédia e ele pode avançar, tá? Isso já aconteceu comigo já há anos atrás, que eu acabei me chocando com a lateral de um carro, e assim, foi bem delicado, porque foi a imprudência do motorista que pediu para a moça vir, eu estava na pista do lado, enfim, o carro dela, para você ter ideia, o choque lateral, eu cheguei a amassar a coluna onde fica presa as duas portas ali, onde você fecha uma porta e tem a outra que você abre. O carro, aquela coluna entrou, o teto desceu. Ou seja, por mais que você coloque coisas ali, traz um dano à pessoa muito mais violentamente, né, do que essa coisa do frontal ou da traseira. Então, tem que tomar muito cuidado quando, de repente, for avançar sinal depois de certa hora, para você não ter problema. O carro dessa moça que eu bati na época, ela pagou o meu conserto do carro, porque ela estava errada, e o carro dela deu PT, porque não tinha como. Não tinha como consertar. O carro deu PT. Bom, cara, a aula tá muito maneira. Estou achando muito legal a participação de vocês. Tudo isso tem a ver, sabe com o quê, gente? Com as leis de Newton. Beleza? Ação e reação. Professor, mas espera aí, professor, por que o teu carro amassou menos e o da moça amassou mais? Porque o local onde eu bati no carro da moça era uma estrutura mais mole. Se a estrutura é mais mole, ela deforma mais. E o teu, professor? A frente do meu carro era mais dura. Logo, o que ia acontecer? Ele amassou menos. Mas, professor, se o senhor aplicou 1.000 newtons na porta dela lá, na lateral, ela também aplicou no senhor 1.000 newtons? Sim. Eu tenho a mesma força, mas com efeitos o quê? Diferentes. Beleza até aí? Conseguiram compreender isso? Foi? Conseguiram compreender essa ideia? Legal. Show de bola, Gabi. Gostei muito da tua participação aqui, Gabi. Da Úrsula também, todo mundo aí que está participando. Da Andresiele também falou ali com a gente. Cara, muito, 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 muito bom. Úrsula também. Gabi está participando. Letícia, cadê você, Letícia? Tá aí. Letícia mandou um sim ali, mandou um sim. Que bom, que bom. Que bom que vocês estão na vibe. É muito bom mesmo. Então, é por isso, até uma coisa que a Úrsula comentou, pô, nunca tinha entendido isso. Por que os choques frontais são mais violentos? Porque as velocidades se somam. É como se, por exemplo, se um carro está indo para São Paulo. Aí, que legal, Gabi. Que legal. Eu vou contar um relato rápido aqui. Eu sofri um acidente de atropelamento em 96. Cara, foi muito doido, assim. Um carro, eu estava andando de bicicleta e um carro me pegou. E, assim, foi muito doido, até porque a Gabi é da área aí. Eu tive traumatismo craniano encefálico. Eu tive coma profundo. E uma coisa muito bizarra foi que eu fui atropelado no dia 11/12 de 96. Foi uma quarta-feira à noite. Gente, me tiraram debaixo do carro porque queriam me levar para o hospital. Não teve bombeiro na hora, porque demorou o bombeiro a chegar. Me tiraram debaixo do carro, me puxaram praticamente. Colocaram um pano na minha cabeça, que Deus sabe que pano era, para estancar o sangue. E uma coisa muito bizarra foi que eu fui para o hospital, fiquei em coma até de madrugada, de quarta para quinta. Foi uma coisa muito doida. E o mais impressionante, quando eu contando assim, ninguém acredita. O mais impressionante foi que, apesar desse acidente todo, coma profundo, traumatismo craniano, encefálico e tal, no dia seguinte, mesmo sendo carregado, né, sendo amparado, eu estava com meu pai e com a minha mãe,
Eu saí andando do hospital. Como? Eu não sei te explicar. Com certeza é Deus que está ali e falou, cara, tive marca nas costas e tal, aquela coisa toda, mas com certeza, Úrsula, com certeza. Com certeza. Bom, estou aqui, né, gente, para contar essa história, graças a Deus, né? Exatamente, Letícia, eu também penso assim, um milagre. Não tive nenhuma sequela. Tem gente que fala que a sequela foi fazer física, né? Mas eu não sei se foi sequela, mas tudo bem. É, é verdade. O KKK foi boa. Então, assim, é exatamente isso, Gabi. Foi nasci de novo. Eu costumo dizer assim, nasci de novo. Gratidão a Deus pela. Mas tem uma coisa interessante, que eu não sei se vocês respeitam isso ou não, que eu acho que é importante respeitar. Respeitem a intuição de vocês. 11 do 12. Ah, isso mesmo, Gabi. Aniversário 11 do 12. Uma coisa que eu acho que, assim, eu sou professor de física, eu não me misturo tanto com a ciência, porque, na verdade, eu creio em Deus. Então, eu não vou por essa temática muito da ciência, porque eu vou acabar abandonando todos os meus ideais, as minhas ideias, e eu vou partir para a ciência e vou ficar um ateu. E eu não acho que essa é a ideia. Então, eu curto a minha religião, não sou tão praticante, mas curto. Também sou fervoroso em Deus, acredito que Ele tem um propósito para todos nós. Uma coisa que eu vou falar para vocês, nesse dia de noite, era por volta de umas 8h30, um amigo passou na minha casa, coisa que ele nunca tinha feito, e me chamou para ir. E eu lembro como se fosse hoje, minha mãe falou assim, meu filho, não vai não, tá tarde já, 8h30, vai lá para fazer isso, não sei o que e tal. Quarta-feira, falei, pô, mãe, vou lá rapidinho. O rapidinho poderia ter, de repente, eu nunca mais ter voltado. É claro que quando as coisas têm que acontecer, elas acontecem. Porém, eu quero que às vezes, quero não, né? Pedindo carinhosamente, respeitem a intuição de vocês. Por mais que tenha a melhor festa no final de semana, se o coração está pedindo para não ir, não vai. Não vai, porque pode ser que você force um acontecimento que não era para você. E aí depois não adianta chorar o leite derramado. Então, pensa nisso. Ah, professor, tinha que hoje fazer alguma coisa. Se sentiu que está na vibe, tá bom? Vai. É que nem, por exemplo, às vezes eu tenho que comprar, quando eu vou aqui, não sei se aqui no Rio, não sei se a Úrsula conhece, a Gabi conhece, eu vou aqui no Ceasa, às vezes, comprar a ração dos meus cachorros, que lá é mais em conta. Tem dia que quando eu saio de casa, é como se eu recebesse uma mensagem assim, tipo assim, ó, pode ir, vai de boa. Gente, é sério, quando eu tenho essa sensação, eu vou e volto e eu não pego trânsito no Brasil. Mas o dia que eu saio, tipo assim, pô, aquela coisa mais ou menos, eu saio, pego trânsito, fico puto, mas é aquele negócio, eu não escutei, tipo assim, aquela coisa de falar, caramba, tua intuição. Então, exatamente, Ursula, um preço maravilhoso lá, melhor do que aqui fora, 10 milhões de vezes. Então, assim, respeitem isso é muito importante. Não importa se vai perder aquela festa maneira, aquela viagem bem legal, tentem respeitar isso, que eu sempre respeito. Muito, 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 muito. Bom, professor, tem que fazer psicanálise, professor, não física. Fala comigo, Amir. Uma história rapidinho, juro que eu não vou acabar com o tempo de vocês, né, gente? Claro, rapidinho. Pode falar, pode falar. Eu conto essa história aí, deixa uma história um pouco parecida, claro, né? Claro. Que um professor meu contou e eu achei assim, bem, bem interessante. De um rapaz, um paciente dele, estava no banheiro, e aí, você sabe esses paninhos que a gente tem em casa? Minha mãe tem um monte aqui em casa, minha mãe ela tira, mas ela não tira. Esse paninho que a gente tem no banheiro. Paninho de botar na entrada de banheiro. É tipo um pano de chão. Isso, pano de chão, pano de chão. Sei como é que é. Tem gente que bota tapetinho, esse negócio todo. Isso, esse paninho assim, tapetinho. Aí o rapaz foi no banheiro, aí a sorte que não fechou a porta. Quer dizer, sorte, né? Não adiantou muito. Aí passou, escorregou, bateu a cabeça, teve um TCE, morreu. Assim, do nada, sabe? Tipo, o cara tinha acho que uns 30 anos, mais ou menos, sabe? Sim. E foi o que você falou, sabe? Essas coisas, assim, quando tem que acontecer, acontece. O senhor disse que sofreu um acidente, né? Teve isso, não foi socorrido por bombeiros, né? Uma coisa assim que a gente não recomenda, né?
Isso atualmente para o bombeiro, isso é uma meia morte, né? Uma meia morte do bombeiro falar isso. O problema, Gabi, no meu caso, é que se eu não tivesse sido socorrido, a quantidade de sangue não estava parando de sair. A hemorragia estava muito grande. Eu tenho uma marca na cabeça que não aparece por causa do cabelo e tal, que eu não tenho cabelo na frente, mas atrás tem. E aí eu levei mais de 8 pontos. Só vou complementar, senão, se não levasse, acho que eu teria morrido ali até o bombeiro chegar. Eu acho, pelo que o pessoal falou, entendeu? Mas continua, por favor. Não, então é isso. E assim, é cada coisa que a gente vê e o que a gente falou, né? A gente tem que confiar. Quando chega a hora, a gente vai trabalhar nessa área, as meninas aqui, a maioria que a gente quer medicina, né? A gente vai trabalhar nessa área, a gente tem que ter muito isso na cabeça, né? Que quando chega a hora. Quando eu comecei a estudar enfermagem, eu fiquei assustada com algumas coisas, alguns vídeos que as pessoas passavam pra gente. Vídeos chocantes mesmo. O professor, quando eu comecei a estudar trauma, ele passou um vídeo pra gente. Nossa, o cara é cortado pelo meio, literalmente. Estava numa rodovia, o cara é cortado pela metade. E estava vivo. Vivo, assim, consciente no começo. Mas depois ele olhou pra baixo, viu que a metade do corpo dele não tinha. Assim, estava cortado pela metade mesmo. O tronco dele, da bacia, estava e da perna pra baixo não tinha. Aí ele olhou pra baixo e viu que não tinha, botou a mão na cabeça e botou a mão na cabeça e caiu assim, sabe? Tipo, ele tava consciente. Meu Deus. Né? E aí, naquela cena, eu olhei aquilo, foi um dos piores vídeos que eu vi na minha vida. Mas assim, a gente vai trabalhar com isso, trabalhar com a medicina, a gente tem que estar preparado para isso, né? Não, com certeza, Gabi, com certeza, não tenha dúvida disso. Até porque vocês vão participar de muitas coisas desse tipo, coisas que de repente vocês vão pensar: caramba, não vou conseguir ajudar, não vou conseguir fazer muito. Porém, a quantidade de vidas que vocês também vão salvar também vai ser super importante nesse sentido de dar a contribuição. Acho que essa é a ideia, sabe? Porque, assim, o médico, na verdade, ele tenta. Vamos parar para pensar, né? O médico, ele é um apaziguador da tua aceleração da morte. O médico, na verdade, ele é aquele cara, aquela pessoa que está ali para tentar minimizar, ver alguma coisa que você não viu, exames e tal, aquela coisa toda. Porém, ele não é o cara que detém aquele antídoto da vida, né? De falar: olha, você vai viver até o dia tal. Não, é pelo contrário. Eu acho que ele até tenta fazer o máximo que ele pode dentro das limitações, mas lida com muitas situações tristes, não tem como. Quantos médicos salvam a própria parente da própria família, né? Sabe? Tipo, de falar: meu Deus do céu, isso aqui é meu parente, é meu vizinho, é meu primo, é meu tio, não sei. E às vezes não podem fazer nada, né? Então, assim, é uma situação delicada. Ontem, por exemplo, até complementando isso de vocês, ontem eu vi o programa sobre aquele Sob Pressão da Globo, que botaram 2 episódios falando em relação à Covid. Então, assim, cara, as marcas nos rostos das pessoas, sabe? É uma coisa assim, é uma coisa que, cara, médico ganha bem, tem todo um processo de ganhar bem, mas também se abdica de muitas coisas, né, cara? Isso, inclusive, é uma coisa muito importante para a vida de vocês, eu acho, né? Não sei se vocês vão concordar com isso. Essa coisa da dedicação do tempo, cara. O tempo, ele é precioso, tem que dedicar ele a uma série de coisas, e não só o trabalho, não só a família, não só os estudos, mas dividir isso. Mas, Gabi, complementa aí. Não, é isso. Eu queria contar essa história mesmo, que a gente não sabe, né? É isso, a gente acha que se aconteceu essa história com esse rapaz sabe, é uma queda boba, que a gente, um paninho qualquer, que a gente acha que não ia acontecer nada, um paninho inocente, né? Uhum. Morreu assim do nada. E essas coisas acontecem no dia a dia e a gente vai lidar com essas coisas o tempo todo dentro do hospital, né? Eu trabalhei, não sei se vocês conhecem, para você conhecer, a Úrsula também, que é daqui do... Úrsula de São Gonçalo, não sei se ela conhece. É o Hospital Miguel Couto, aqui na Gávea. Conheço. Não, eu fiz estágio lá, no centro cirúrgico. Aí eu participei de algumas cirurgias de neuro, vascular, e aí teve uma cirurgia que participei, quer dizer, algumas, né? Mas a primeira de
que foi de amputação, nossa, foi horrível. Caraca, o médico pediu segurar a perna, nossa, a primeira foi horrível. Mas já trabalhou lá já, sua prima, legal. Mas aí depois, as outras foram tranquilas, mas a primeira foi, assim, bem, bem difícil. Mas aí eu fiquei... Depois foi tranquilo, mas a primeira sempre é difícil. Mas aí é isso. Eu imagino, cara. Mas assim, é o que eu falo, a profissão exige isso, né? Daqui a algum tempo vocês vão estar olhando para isso, vão ter lá o coração batendo, né? A parte sentimental, mas a razão vai ter que estar ali, né? Para agir rapidamente, para poder fazer rapidamente. Então, dizem que médico acaba se torna frio, né? Se torna um pouco mais frio com o passo da vida, né? Por tanta coisa que vê e sente. E aí chega um determinado ponto que é que nem a pessoa que lida com determinadas situações no dia a dia, né? Acaba se acostumando com aquilo, né? Tipo, vambora. Eu não acho que a prova seria fria, eu acho que, assim, que a gente talvez não dê tanta importância para algumas coisas, assim, superficiais. A gente vê tanta doença, tanta gente morrendo, tanta tristeza, que talvez algumas coisas superficiais, fúteis, assim, a gente não dê tanta importância. Não sei. Pode ser, Gabi, pode ser. É uma interpretação assim que tipo... Uma coisa triste, no hospital, fiquei lá durante 3 meses, estagiando direto no centro cirúrgico, já vi tumor, já participei de cirurgia de tumor, e, assim, por 12 horas, assim, cirurgia de tumor, então, é muita coisa triste, sabe, que a gente vê, então, assim, algumas coisas, assim, que a gente olha, fúteis, assim, que a gente não... Enfim, vamos perder muito tempo aqui na aula, não. Não, cara, a gente tá conversando, Gabi. Em algum momento, assim, da vida, das nossas aulas, se você se sente à vontade, às vezes você fala, gente, não é uma perda, a gente está dividindo experimentações aqui, você já participou disso. Então, assim, às vezes, isso é uma coisa também interessante, sabe? Não ter essa dor na consciência. A gente não faz isso toda hora. Então, você está dividindo uma coisa interessante que todo mundo, de repente, está ali pensando já, porra, como é que vai ser minha vida como médico? Tipo, como é que vai ser isso e tal? Pô, a Gabi tá falando pra gente que vai ser assim, já participou da experimentação e tal. Então, você não está dividindo futilidade, sabe? Você está dividindo com a gente experimentações suas que você viveu, que você vivenciou na época do estágio. Então, isso também é legal, isso faz parte também. Como eu falei, nem toda aula, se vocês se sentem à vontade na minha aula, na aula do Belo, na aula do Alcides ou com o Cadu, se você sentiu à vontade para falar, fale. Deu vontade, fale, porque é bacana isso. Eu tô achando bacana que vocês estão participando da aula, é uma integração de várias coisas, né? Uma integração. Então você fica tranquila, professor, tô roubando teu tempo, professor. Tá roubando meu tempo. A minha quase Chara também disse que fez um plantão. Quase fez um plantão também, ó. Ele tá falando também. Como é que é? Minha quase Chara disse que fez um quase plantão ali também. Aí. Quem falou alguma coisa aqui? Deixa eu ver aqui. A Úrsula disse que a minha prima dela trabalhou lá já. Ela é médica. Ela falou da tua experiência aí, que achei muito legal. A Letícia botou uma coisa interessante, né? Anestesia os sentimentos, vamos dizer assim, né? Você lida melhor com aquilo, né? Tipo, vai ter que amputar. Beleza. O outro fala, meu Deus, vai ter que amputar. Mas vai ter que amputar, porque de repente vai necrosar, vai não sei o que, vai não sei o que lá, vai gangrenar, tem que fazer. Então, assim, anestesia um pouco essa coisa, né? De lidar com isso. E a Letícia botou também, ó, dividindo experiências incríveis, isso é muito legal, muito legal. Aqui, ó, a Gabriela também botou ali, ó, eu fiz quase um plantão. Peraí, como é que você faz quase um plantão? Você fez quase um plantão, chegou na porta do hospital e voltou, foi isso? Olha, Gabriela, tô brincando, tô zoando. Às vezes chegam pessoas muito debilitadas, sim, e eu ficava nervosa e não poder fazer nada. Cara, eu imagino. A Úrsula botou que sair da cirurgia é satisfatório, legal, muito bacana. Com certeza, né? Você consegue salvar uma vida, salvar ali, é muito bacana, é muito bom. E essa coisa, complementando o que a Gabi falou sobre esse rapaz que caiu no hospital e tal, gente, assim, nós não fazemos isso, mas se nós aproveitássemos mais a vida na intensidade, entendendo que nós não somos daqui, só estamos de passagem, a gente se preocuparia menos com algumas coisas bobas e a gente aproveitaria mais, porque às vezes a gente chora com
compulsivamente num velório e chora porque não aproveitou. Porque quando a gente aproveita bem alguém, entende o ciclo da vida, eu acho que a gente acaba lidando melhor com essa fase evolutiva, né? Que é uma evolução, né? A gente está aqui para evoluir. Então, eu acho que a hora de cada um, em algum momento, chega, né? Não tem como. Às vezes muito cedo, às vezes na meia-vida, às vezes na vida com 100 anos, às vezes com 105, mas vai chegar. A certeza, né, cara, é essa, né? A gente nasce das mãos de alguém, nosso nome é escolhido por alguém, somos carregados ao longo da vida, temos que ter alguém para nos apoiar, para nos ensinar algo, não aprendemos, às vezes, sozinhos algumas coisas, e também a última levada é até a sepultura, que é pelas mãos de alguém. A roupa que a gente nasce, a gente não escolhe, e a roupa que a gente também morre, também não escolhe. Então, assim, é importante a gente aproveitar essa coisa da vida, porque não é fácil. Não é fácil lidar, não é fácil conviver, mas tem que lidar da melhor maneira. E quando você não se mistura com o problema, você acaba levando uma vida melhor, né? Eu não sou o problema, só estou passando pelo problema, então eu vou aproveitar na intensidade, vou aproveitar o que eu posso. Ah, mas a vida não está tão boa, mas não está boa por quê? Então, qual é a solução para isso? O que eu faço para melhorar isso? Então, eu acho que essa é a ideia. Aproveitar esse... Porque, a gente, cada dia que passa é um dia menos, né? Não é um dia a mais, né? Cada dia que passa... Exatamente, Gabi. Só que eu vou te falar, Gabi, é muito, muito difícil nós convivermos e não sentirmos raiva, ódio, desejar o mal, sofrer por coisas que não são nossas, sofrer por bobeiras. E a gente perde muito tempo de vida. A gente tem uma ampulheta da vida que, às vezes, nós, seres humanos, cometemos mortes diárias com os pensamentos ruins ou com os sofrimentos que nós causamos para nós. E isso era isso, não tem como. Professor, Sou eu. só uma pergunta. No caso da queda lá do rapaz, quando faz a perícia, entra um pouco da física, né? Sim. Porque é para saber o só isso. Sim, ele, na verdade, a posição do corpo vai direcionar, por exemplo, se o escorregão foi para frente, se foi para trás, para onde foi a posição do pano, né? Tem todo um processo, sim. Inclusive, tem para carros que entram numa curva e o seguro quer saber, por exemplo, se o cara entrou naquela velocidade ou numa velocidade menor ou maior, também tem um cálculo de velocidade para a marca deixada no chão. O processo de perícia é muito bonito, Úrsula, é muito bonito. Sabe, é uma profissão, é que nem perito, né? Perito criminal é uma coisa linda, porque não existe crime perfeito. Sempre vai ser deixado uma falha. Sempre. Até porque se você entrou, fez e saiu, vai ter que deixar algo. Deixa-se alguma marca naquele local. Exatamente. Que bom, cara. A aula tá maneira, tamo junto. Aí, vocês são demais. É uma pena que o restante não tá aqui, porque tá aproveitando essa aula maravilhosa, a aula tá bombando, cheia de gente, tá... Caraca, a professora tá sinistro. Mas vamos que vamos. Bom, vou continuar aqui para a gente poder terminar essa parte aqui. E, é claro, nós temos a nossa aulinha amanhã de exercício e tal. Vamos que vamos. Bom, olha o que eu botei para vocês aí. A velocidade do movimento resultante, o que é o movimento resultante? Aquele movimento final, né? Lembra da criança na escada rolante? Se a escada tem 1 para cima, 1 metro por segundo, e a criança sobe também com 1 metro por segundo, a velocidade resultante dela é 2. Se a escada sobe com 1 metro por segundo e a criança desce com 1 metro por segundo, na verdade, a velocidade dela resultante é 0. Tá? Beleza? Então, a velocidade resultante é a velocidade o quê? Final. E aí, eu quero que vocês não se assustem com esse nome, tá? O movimento é a velocidade relativa e a velocidade de arrasto. Já já vocês vão entender isso, tá? Presta bem atenção. A velocidade resultante, vetorialmente falando, é a velocidade relativa mais a velocidade de arrasto. Professor, como assim, professor? Pensa comigo. Se você entra num rio, tá lá com o barco, beleza?
Quem te arrasta? A correnteza, professor. Então, essa é a velocidade de arrasto. O que é a velocidade relativa, professor? É a velocidade do barco em relação à água. Ah, entendi. Então, quem estiver fora, lá na margem do rio, vai ver uma velocidade resultante? Ou seja, a soma da velocidade do barco mais a velocidade da correnteza? Sim. Velocidade do barco, velocidade relativa. Velocidade de arrasto, a velocidade da correnteza. Tá? Beleza? Olha o que eu botei para vocês aí, coisa linda, ó. Menino, ônibus, estrada. O menino, em relação ao ônibus, é um movimento relativo dele em relação ao ônibus. O ônibus está andando em relação à estrada. Logo, é um movimento de arrastamento. Professor, o menino, então, em relação à estrada, é um movimento resultante. Caminharam com isso? Viram isso que eu botei aqui? Entenderam? Foi ou não? Foi? Úrsula, sim. Gabi, sim. Vamos lá. De novo aqui, Letícia. Olha só. Se o menino está andando em relação ao ônibus, é um movimento relativo, relativo dele em relação ao ônibus. Quem dá velocidade para o menino? As pernas dele. Quem dá velocidade para o ônibus? O motor. O movimento relativo e o movimento de arrasto são independentes. Beleza? Agora, se eu tivesse que contabilizar a velocidade do menino em relação à estrada, eu teria o movimento o quê? Resultante. Beleza? Foi? Mesmo do fundo do coração? Pô, botou 3 Is no final do entendi, pô, só sussa. Só sucesso. Maravilhoso. Muito bom. A gratidão é minha. Tá? Vamos que vamos. Olha que interessante aqui, ó. Barquinho amarelo, tá? Aqui tá no ponto A, tem o ponto B e o ponto C. Gente, pensa comigo. Se o barquinho botou a sua proa formando 90 graus com a margem, ele está querendo ir para frente. Mas, ao mesmo tempo que ele vai para frente, ele vai para onde? Para o lado. No final das contas, ele não vai andar em linha reta na seta verde, vai andar na linha o quê? Na linha lilás. É verdade, professor, porque a linha lilás é a resultante, é a soma das velocidades do barco com a da correnteza. Isso aí, muito bom. Olha que eu botei para vocês ali, ó, com cores diferentes, que aqui é assim, professor, é desse jeito. O movimento do barco em relação às águas do rio é realizado em virtude da ação de quem? Do motor. Professor, e a correnteza? Quem dá a correnteza, professor? É Deus, né? É Deus, eu não vou nem contestar isso. Quem dá a correnteza para o rio? É Deus. Todo rio corre para onde? Para o mar, não é isso? Então, o rio está acima e o mar está abaixo. Exatamente, professor. Muito bom. Se tem correnteza, tem arrasto, não é? E o que seria um movimento absoluto? É um movimento resultante, tá? Beleza? Tudo bem? Beleza? Posso continuar? Hein, gente? Posso continuar? Sim? Tá, deixa só eu printar, professor. Calma. Úrsula, você tá bolada, Úrsula? Úrsula, você tá bolada, Úrsula? Tô não, tô não. Caraca, tu fez mó voz de boladona, Úrsula. Até me assustei, Úrsula. E aí, posso passar? Pode, professor. Demorou, então. Vamos lá. Vamos aí, ó. Olha que exemplo interessante aí, tá? Vem comigo. Se o barquinho tá rio abaixo, você tem velocidade de arrasto e a velocidade relativa. Logo, você tem a resultante apontando o quê? Na mesma direção e mesmo sentido. Agora, pensa comigo. Se o barco está subindo esse rio acima, e a correnteza está para baixo, a resultante aqui não vai ser uma soma como anteriormente. Vai ser a relativa, ou seja, a do barco menos a de arrasto. Vamos supor, o barco sobe o rio com 10 km por hora e a correnteza puxa ele para baixo com 4. Qual é a velocidade resultante? 10 menos 4, 6. 6 km por hora, rio acima.
tá? Professor, mas e se o barco agora formar 90 graus com a margem do rio? Ele vai andar na diagonal, porque ao mesmo tempo que ele vai para frente, ele vai para onde? Para o lado, ok? Beleza? E aqui, você vai ter que utilizar o que aqui? Pitágoras. Por quê, professor? Porque você tem a hipotenusa, é a velocidade resultante, e os catetos é a velocidade relativa e a velocidade de arrasto. Professor, se eu quiser botar a proa do meu barco para chegar do outro lado diametralmente oposto. Professor, você falou muito bonito agora. Diametralmente é no ponto idêntico do outro lado. Ou seja, é andar em linha reta daqui para o outro lado. O que eu tenho que fazer, professor? Aí eu vou ter que botar a minha proa do barco um pouquinho mais para a esquerda. Para quê? Para compensar o que a correnteza está fazendo. Beleza? Então, a velocidade do barco fica um pouquinho para a esquerda, a de arrasto aqui, ó, para a direita. Nesse caso aqui agora, a hipotenusa é a velocidade do barco. A velocidade de arrasto e a resultante são os catetos. Já tem exemplo aqui. Posso passar batido aqui? Posso seguir em frente? Posso? Úrsula nem abriu o microfone agora. Estava boladona naquela hora. Falei, caramba, o Úrsula mandou para mim assim. Pode, professor. Tá bom. Estou seguindo o Úrsula. Valeu. E aí, vem comigo. Não me abandona. Olha aqui, ó, coisa interessante aqui, ó. Um teco-teco avião dirige-se de oeste para leste. Tem que saber o que é oeste e leste, né, gente? Com velocidade de 200 km por hora. Em relação ao ar. Essa velocidade do avião em relação ao ar é a velocidade do avião, que é do motor, que dá para ele. O vento sopra de oeste para leste. Então, o avião vai de oeste para leste. Beleza? O vento sopra também de oeste para leste. Com velocidade de quanto? 280 km por hora. Determine a velocidade do avião em relação ao solo. Letícia, você nem sabe brincar. Não sabe brincar. É isso aí. Se eu tenho 80 numa direção e num sentido, e o vento sopra a favor desse movimento, vai ter uma soma, né, gente? Olha que interessante, ó. Vetorialmente, a resultante é a soma da relativa com a de arrasto. Olha que lindo isso. V relativo, V de arrasto, vai ter a resultante. E a resultante vai dar quanto? Qual é o módulo do vetor resultante? 280 km por hora. Tudo bem, gente? Foi? Foi ou não? Foi ou não foi? Foi? Show de bola, hein? Letícia, aí, aqui é só efeito top, é só brabo, é só brabo. Brabíssimo. Caraca, professor, tá sinistro. Bom, vamos que vamos, hein? Letícia, obrigado, porque só você repara isso, Letícia, sabe? Os outros alunos não têm esse carinho, essa consideração, entendeu? De massagear o meu ego, entende? Para poder eu evoluir no meu trabalho. Mas obrigado, Letícia, que existe você, né? Não que os outros não sejam maneiros, tá? Aí a Úrsula vem agora e bota ali demais. Ainda há pouco tava boladona. Professor, eu quero tirar print da tela, pô. Entendeu? Gabriela e Victor, tu chegou agora, eu não vou nem questionar você, porque você está chegando agora, tá, aquela coisa toda, tudo mais. Tá? Só queria te falar isso. Gabriela, na próxima aula eu vou largar o prego. Só queria te falar isso. Bom, professor, volta para cá, você está se perdendo, professor. Está se perdendo. Você hoje tá meio como é que chama o nome? Tá carente, professor? Não, tô carente não, só fui realista ali porque eu tive que exaltar a Letícia que me exaltou, entende? Foi isso que eu fiz. Bom, legal. Vamos embora, professor. Segue o baile, segue o fluxo. Aí, gente, olha o exemplo da escada rolante. Caraca, professor, tá maneiro, tá maneiro, tá maneiro. Olha aqui, ó. Se o menino sobe, subindo a escada, e a escada tem 2 metros por segundo,
Quem dá velocidade para a escada? O motor da escada. Quem dá velocidade para o garoto? As pernas do garoto. 2 para cima da escada, mais 1 para cima da pessoa, tem quanta velocidade? 3, professor. Então, uma pessoa fora da escada, lá na praça de alimentação, vai olhar e vai falar assim, caramba, aquele rapaz sensual que está subindo a escada, lá do Medvest, que é o Cadu, está com 3 metros por segundo? Sim, exatamente isso. Agora, se por um acaso o garoto quer fazer igual a Gabriele, não, a Gabriele chuta o botão para poder parar a escada, ele só vai descer. Vamos supor, a Letícia tem cara de fazer isso, a Letícia. A Letícia e a Úrsula também tem cara de fazer isso, a Letícia. A Úrsula também. A Úrsula deve falar assim, filhos, vamos te ensinar como é que desce a escada quando está em movimento. Mas tudo bem. E aí, vamos supor, escada subindo com 2, e aí a pessoa desce com 1. Gente, é só subtrair, né? Vetorialmente, eu tenho a soma de 2 vetores. Mas 2 menos 1 dá 1. Então, quando eu estou a favor do movimento, eu somo. Quando eu estou contra o movimento, eu vou subtrair. Ok, até aí? Tudo bem? Beleza, gente? Tá tranquilo ou não? Tá tranquilo até agora? Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Show de bola, muito bom. Vamos lá. Gente, de novo aqui, ó. Tá? Outro exemplo, ó. Se a água tá parada, não tem correnteza. Beleza? Tranquilo? Então, o movimento é apenas do barco. Agora, se o barco desce, o rio está a favor da correnteza. Aqui está um exemplo, tá? 5 mais 3, 8. Então, uma pessoa em relação à margem do rio vai contabilizar essa velocidade com quanto? 8 metros por segundo. Ok até aí? Tranquilo? Tá, professor, legal. Se ele está subindo a correnteza, indo contra a correnteza, 5 para cima menos 3 para baixo, vai resultar 2. Por isso, né, gente, que é que nem aquele velho ditado, né? Para descer a escada, todo santo ajuda, né? Beleza? Que nem bêbado descer na ladeira. Vai que vai. Agora, subir dá ruim. Subir dá ruim. Bom, agora, tá vendo, Letícia? Tá vendo, Letícia? Porque você, Letícia, bota um kkkk ali, dá risada e tal, não sei o quê, participa da aula. Porra, mas tudo bem. Professor, o senhor tá puxando muito o saco da Letícia hoje, professor. É porque ela falou do teu slide, cara, por isso. Legal. Aqui agora, Letícia, nem brinco mais contigo, não vou brincar mais contigo. Falou que eu tô carente, ó, carente, quando fala carente, me afeta. Aí não, aí afeta. Ó, estamos vendo esse exemplo aqui? Um barco pretende sair de um ponto em uma margem e atravessar o rio até chegar a outra. Olha quantos exemplos estamos vendo, hein? Já vai anotando isso. A velocidade da correnteza, anota isso aí, vale quanto? 6 metros por segundo. Ou seja, a correnteza dá para o barco lateralmente um deslocamento de 6 metros a cada 1 segundo. Bom, o motor do barco dá para o barco uma velocidade de quanto a cada 1 segundo? 8 metros por segundo, ou seja, a cada 1 segundo, o barco se desloca 8 metros. Tá, professor? O que ele pergunta para a gente? Qual seria a velocidade do barco vista por um observador parado em uma das margens? Espera aí, professor. O cara que está na margem vai ver a resultante. Legal. Agora, aqui tem uma largura do rio, não tem? Que vale quanto? 80 metros. E ele pergunta também qual é o deslocamento real do barco, que é o pontilhado vermelho. Gente, presta bem atenção. Eu tenho a velocidade do barco, não tem? Que vale quanto? 8. Eu não tenho a largura do rio, que vale 80? Já percebeu que a largura do rio e a velocidade do barco são paralelas? Sim, professor. Porque ele não me deu o deslocamento lateral, ele não me deu a distância D ali. Então, sempre que você tiver que calcular o tempo, use os caras que forem paralelos. Como assim, professor? Usa a largura do rio com a velocidade do barco. Porque tanto a velocidade do barco quanto a largura do rio são paralelas, são distância, a distância e a velocidade são paralelas. Então, olha o que eu fiz aqui, ó. Primeiro ponto. Qual é a velocidade resultante, professor? É só aplicar Pitágoras. Algum problema até aí? 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado, raiz de 100,
dá 10. Algum problema até aí? Ou não? Tudo bem? Tá, legal. Vamos seguir então. Cadê a Andresiele? Cadê Gabriela e Vitor? Cadê Gabi Meirelles? Bom, legal. Então, show de... Gabi, não me abandona, pelo amor de Deus, tá? Vamos que vamos. Gente, como eu calculo o tempo de travessia? Professor, eu vou usar a largura do rio e a velocidade do barco, porque elas são paralelas, né? O que me leva até o outro lado não é a correnteza, é a velocidade do barco. Então, peraí, se a velocidade do barco vale 8 e a largura vale 80, qual é o tempo de travessia? O tempo de travessia são de 10 segundos, beleza? Caminharam com isso também? Viram isso? Velocidade do barco é o que me leva para o outro lado. A largura do rio. Logo, qual é o tempo de travessia? 10 segundos. Beleza? Tá, professor, muito bom. Volta para cá, então. Agora, vocês perceberam que teve um deslocamento lateral aqui? Porque o barco não conseguiu seguir em linha reta. Ele teve um leve deslocamento para a direita. Um deslocamento que foi chamado de D. Professor, como é que eu vou calcular isso? Simples. O que te leva para o lado? O que leva você para o lado? É a correnteza ou a velocidade do barco? O que te leva para o lado? A correnteza, a resultante ou a velocidade do barco? O que te leva exatamente, Úrsula? O que leva o barco para o lado é o arrasto, é a correnteza. Todo mundo conseguiu ver isso? Hein, gente? Sim? Geral viu isso? De verdade. Gente, eu estou me fazendo entender com a matéria? Tá tranquilo para vocês? Show. Quem ia falar comigo aí? Alguém ia falar comigo? Professor, não, eu ia falar, mas acho melhor se eu acabar de explicar, depois eu pergunto. Diga. Pode falar, pode falar. Não, acaba de explicar, depois eu pergunto. Tá bom. Bom, então vamos lá. Eu achei o tempo justamente com a velocidade do barco e a largura da correnteza, tá? Bom, para achar o deslocamento lateral, eu usei o quê? Eu usei a velocidade da correnteza e o tempo anterior, porque, gente, os tempos são iguais para todos os movimentos. Tanto para frente, quanto para o lado, quanto na diagonal, os tempos são iguais. Beleza? Tranquilo? Porque nos 10 segundos que ele chegou até o outro lado, ele também andou 60 metros horizontais. Gente, simples, não é? Tranquilo? Agora, presta bem atenção. Ele pede para você descobrir aqui o deslocamento real do barco, ou seja, quanto ele andou na diagonal. Esse delta S aqui, ó, com uma seta em cima. Professor, peraí. Se a largura do rio é 80, o deslocamento lateral foi 60, peraí, professor. O delta S que realmente ele andou na diagonal foi de quanto? 100 metros. Mentira, professor. Sério isso? Sério. Qual é a velocidade resultante, professor? 10. Qual é o deslocamento na diagonal? Eu tenho que descobrir. Qual foi o tempo de travessia? 10 também, não é? Exatamente. Então, eu posso ter duas maneiras de calcular o quê? Esse deslocamento na diagonal. Então, pensa comigo. O barco andou 80 metros para frente. Ele andou 60 metros horizontais, vamos dizer assim, considerando o rio plano, né? Beleza? E na diagonal, ele andou quanto? 100 metros, tá? Beleza, alguma pergunta? A Gabi acho que vai fazer alguma pergunta para a gente aí. Bota no chat também se vai perguntar alguma coisa aqui. Fala comigo, Gabi. Gabi? Oi, agora eu consigo ligar o microfone. Então, eu não consegui entender aquela
a segunda parte que o senhor fez a fórmula, eu não consegui entender, travei ali. Tá. Quais os quadradinhos aqui de resoluções? Tem o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. Eu entendi. A segunda parte que eu não entendi. Do delta S sobre delta T. Sim. Aí o L. Então, essa parte de 10 segundos você não entendeu. Não entendi. Tá. Pensa comigo, o que me leva para o outro lado de um rio? É correnteza ou é barco? O que me leva para o outro lado, Gabi? A correnteza ou o barco? A correnteza ou o barco? A velocidade do barco? O que me leva para o outro lado do rio? Sim. Eu estou num barco. Se o barco não tem motor, o motor parou de funcionar, eu chego do outro lado? Não. Então, o que me leva para o outro lado? A correnteza. Não. A correnteza jamais vai me levar para o outro lado. A correnteza vai me levar rio abaixo. O que me faz atravessar um rio é o barco pelo motor. Sim, porque a correnteza você falou ao contrário, indo para a direita. Atravessar para o lado da frente, né? Eu quero ir para o outro lado. Imagina que você está aqui na travessia aqui, você está aqui no barco aqui, você tem que ir para o outro lado. A correnteza tem uma velocidade aqui, ó, de 6 metros por segundo. Se o barco não tiver motor, vai ficar complicado chegar até o outro lado, não vai? Eu te pergunto, o que me leva para o outro lado, então? É a velocidade da correnteza ou a velocidade do barco? Não, se não é a correnteza, vai ser o barco, né? É o barco, é isso aí, confiança. Pensa comigo, Gabi. Se eu pudesse, por exemplo, se eu tiver um caiaque, tô do lado de cá do rio, o que vai me levar para o outro lado? Não é eu remar? Concorda comigo? Caiaque não tem motor. Beleza, eu tô lá remando, tô lá com aquelas pás de sorvete gigante lá na água. Se eu parar de movimentar os meus braços, a correnteza vai me arrastar para onde? Literalmente para baixo, rio abaixo. Então, aqui, o que me leva para o outro lado? O que me leva para o outro lado é a velocidade do barco. Então, peraí, se eu tenho a velocidade do barco que vale 8, qual é a distância entre as margens do rio? Vale quanto? É 80? 80. Dá para descobrir o tempo de travessia, então? Porque pensa comigo, a velocidade do barco, quem dá é o motor. A velocidade da correnteza, quem dá é Deus. Concorda comigo? Beleza? Então, pensa comigo, o que me faz chegar do outro lado? O barco. Então, o que eu fiz aqui? Ó? Velocidade do barco vale 8. O delta S, que é a largura do rio, vale 80. E o delta T de a travessia eu vou achar. Porque pensa comigo, Gabi, ir para frente independe de ir para o lado. O que me faz ir para frente é o motor. Mas, ao mesmo tempo que eu vou para frente, eu vou também para o lado, porque a correnteza está atuando o tempo todo. Só que, para calcular o tempo de travessia aqui, eu usei quem? Aquilo que me leva até o outro lado e a largura do rio. Então, ficou 8 igual 80 sobre ΔT. Quanto é o ΔT de travessia? 10 segundos. Isso foi ou não? Foi. Agora, pensa comigo, qual foi o deslocamento lateral? Porque pensa comigo, eu não consegui chegar do outro lado certinho. Eu vou chegar do outro lado um pouco afastado dessa posição que eu me encontrava, do lado de cá. Porque o rio está me arrastando. Me fala uma coisa, se eu quiser calcular o deslocamento lateral, essa distância D aqui, quem que me leva para o lado? O barco ou a correnteza? A correnteza agora. Então, pensa comigo, a velocidade da correnteza é delta S ou delta T. A velocidade da correnteza vale quanto? 6. E o deslocamento lateral? Foi chamado aqui de quê? De D. Espera mas o tempo é o mesmo do anterior. Porque o tempo em que eu cheguei do outro lado, de 10 segundos, foi o tempo que eu fui arrastado um deslocamento D lateralmente. Então, os 10 segundos que me levaram até o outro lado também foram os 10 segundos que atuaram me deslocando na horizontal. Beleza isso ou não? Beleza? Então, velocidade da correnteza, 6. Deslocamento lateral tem que descobrir sobre 10. 10 vezes 6 dá quanto? 60. Então, meu deslocamento lateral, 10 segundos, foi de quanto? 60 metros. Entendi. Aí depois o senhor fez Pitágoras.
Fiz Pitágoras, porque pensa... Olha, tá vendo o ponteiro do mouse aqui? Aham. Pensa. Aí depois eu entendi. A largura do rio vale 80, que é um cateto. O deslocamento lateral aqui, o outro cateto, é 60. Quanto é essa diagonal pontilhada aqui, ó? 100. Vai ser 60 ao quadrado, mais 80 ao quadrado, que vai dar raiz de 10.000, não é isso? Que vai dar 100. Foi ou não foi? Foi. Só aqueles dois ali, o senhor jogou na fórmula que eu não tinha entendido. Não tinha entendido a fórmula, né? Mas foi agora, tranquilo? Tá. Foi, de coração, foi. Aí sim, tem que falar o de coração. Se for de coração, tem que ser de coração, pô. Que bom que você caminhou, que bom. Gente, vamos continuar, me dá mais 3 minutinhos aí pra gente terminar essa aula aqui, essa parte, pode ser? Tá? Vamos aí, ó. Aqui, ó. Preste atenção rapidinho, vou fazer mais 2 questõezinhas e eu fecho, beleza? Pode ser? Tá? Medvest, segura essa pressão aí. Um barco... Alguém riu aí? Cara, que voz, hein? Que homem. Bom, ele não respondeu, mas tudo bem. Um barco desce um rio com velocidade em relação às margens de quanto? 20 metros por segundo. E a seguir, sobe com 8 metros por segundo também em relação às margens. Gente, isso aqui é velocidade resultante. Professor, quando ele desce o rio, é a velocidade do barco mais a da correnteza que deu 20, não foi isso? Foi. Quando ele subiu o rio, é a velocidade do barco menos a da correnteza que deu 8, não é isso? Sim. Olha o que ele pede para a gente. Determine um módulo da velocidade do barco em relação às águas, considerando o mesmo na subida e o mesmo na descida. Conseguiram interpretar o que ele está pedindo? Ele quer a velocidade do barco e a velocidade da correnteza. Ficou claro para vocês isso? Ficou ou não? Sim? Ficou? Tá. Gabi, ficou para você? Andresiele, ficou também? Show. Legal. Olha aqui, gente. Aqui, ó. V resultante é o V real mais o V de arrasto. Ou seja, velocidade do barco mais a velocidade de arrasto é igual a 20. Isso é o barco descendo. Mais o barco subindo é a velocidade relativa menos a velocidade de arrasto. Relativa é a do barco, de arrasto é quem? A correnteza. Gente, caímos num sisteminha aqui, tá? É só você somar as duas expressões, soma as duas, vai morrer o V de arrasto em cima com o V de arrasto embaixo. Vai ficar assim, ó, 2V réu igual a 28. V réu igual a 14. Viram isso? Conseguiram ver isso? Sim? Saiu o quê? Quem saiu, Gabi? A questão, muito boa, Gabi. Aí sim, hein? Falei, caramba, sim, saiu. Falei, quem saiu, gente? Pelo amor de Deus, eu nem fiz essa pergunta. Saiu a questão. Muito bom. Se você jogar dentro do VREL, que é o V do barco, 14, 20 menos 14 dá quanto? Professor, vai dar 6, professor, vai dar 6. Gente, na descida, 14 mais 6 dá quanto? 20. É o que temos de resultante aqui. E na subida, professor? 14, 20 menos quanto? Falei besteira. Na descida, 14 mais 6. E na subida, professor? 14 menos 6, que dá quanto? 8. Gente, foi de coração essa questão? Fala para mim.
Caraca, a Úrsula mandou um foi com 32 is ali, cara. Sensacional. Demorou. King, mais uma, hein? Saideira, hein? Aquela saideira, 7h30 da noite, naquela matinê de domingo, hein? Professor, matinê não tem mais, não. É isso, professor. Naquela matinê maroa tem. Aquela que a gente ia até 8 horas, a gente rendia até 8h30. Que isso, hein, professor? Ganhava mais meia hora em domingo, hein, professor? Muito bom, é isso aí, teacher. Legal. Só bebida alcoólica no processo. Só que suco, só Adez, pô, só suco Tang. Uma loucura, professor, só isso. Vamos lá. Olha aí, ó. Presta bem atenção. Essa é a nossa saideira, tá? Vou deixar as outras para casa e a lista também lá no sistema hoje, ok? Um ônibus se desloca em movimento retilíneo e uniforme, com velocidade quanto? 72 km por hora. Anota isso aí. 72 km por hora são 20 metros por segundo. Em relação à estrada, então essa é a velocidade de arrasto. Essa é a velocidade do ônibus. Legal, professor? O menino sai da parte traseira do ônibus e, com passadas regulares, se desloca até a parte dianteira, percorrendo em 5 segundos 10 metros. Gente, qual é a velocidade do garoto? Qual é a velocidade do garoto? Só a Gabi que respondeu? Só a Gabi Victor? Hein? Qual é a velocidade do garoto? Se ele andou 10 metros em 5 segundos, 10 por 5 dá quanto? 2, pô. Pô, só a Gabi e a Letícia respondeu, hein? Tô meio assustado, hein? Tô assustado, hein? Vamos lá. Legal, Ursula, valeu. Olha o que ele pergunta. O módulo da velocidade do menino em relação ao ônibus. Gente, em relação ao ônibus, qual é a velocidade do garoto? Hein? Em relação ao ônibus, qual é a velocidade do garoto? Exatamente, Letícia. 2 metros por segundo, isso aí. Agora, qual é a velocidade do menino em relação à estrada? Qual é? Sim, Gabi. Ele está lá dentro. Então, o ônibus se movimentando ou não, a velocidade dele em relação ao ônibus são 2 metros por segundo. Agora me fala, imagina, tá a Úrsula lá fora, vendo o ônibus passar a 20 metros por segundo e o garoto se movimentando a favor desse movimento com 2 metros por segundo. Qual é a velocidade do garoto em relação à estrada? Letícia, nem brinco mais contigo, Letícia. Já respondeu 1 minuto antes de eu perguntar. Exatamente. Gente, se o ônibus estava dando para o garoto 20 metros por segundo e ele também estava se dando 2 metros por segundo, qual é a velocidade resultante dele, gente, em relação à estrada? 22. Todo mundo conseguiu ver isso? Hein, gente? Sim? De coração mesmo? Estou me fazendo entender, gente? Hein, gente? Eu tô chato? Se eu tiver chato, fala. O professor tá chato demais, professor. Legal, vamos embora. Letra B. Sim? Tô chato demais, Gabriele. Obrigado, tá? Obrigado, Gabriele. Obrigado, tá? Vou botar no meu caderninho aqui, Gabriele Victor. Ah, entendi, tá. Tá bom. Então, tá, vou até apagar essa mensagem aqui. Vou apagar. Tá tranquilo. Tá tranquilo, tá favorável. Gente, me fala uma coisa. Ô, Gabi,
não se envolve no processo que eu tô te zoando, pô. Tô te zoando, cara. Eu vou dar aquela zoada contigo daqui a pouco. Pô, caraca, aí, pelo amor. Cara, eu vou te falar uma coisa. Por fora, nem tanto, mas internamente, raio-x me adora. Sério mesmo. Raio-x adora minha beleza interior. Sério. Raio-x, quando para exatamente nos meus átomos de cálcio. Para nos meus átomos de cálcio, da minha ossada. Eles me adoram. Raio-X me adora. Raio-X não consegue passar por mim batido. No músculo até que passa, porque não interage muito. Mas no osso ele para, ele fica. Aí bota aquela imagem linda minha lá, aquela parte óssea. Legal. Entendeu? Muito bom. Professor, para com isso. Volta para cá. Vamos lá. A distância que o menino percorre em relação à estrada ao se deslocar da parte traseira até a parte dianteira. Gente, o menino andou durante 5 segundos. Qual foi a velocidade dele em relação à estrada? 22. 22 vezes 5 dá quanto? Caraca, professor, caraca, dá 110, professor. Isso mesmo, Gabriele falou agora. Valeu, professor. Valeu. É isso aí, Gabriele. Tá emocionada, Gabriele? Valeu, tô sim. Gabriele, eu tô sentindo isso, tá emocionada. Muito bom. Tá aqui a resposta aqui, ó, para vocês, ó. Que isso, professor? Que isso? Tô sim. Gabriele, se contenha, por favor, Gabriele. Pelo amor de Deus, Gabriele. Isso é aula de física, isso não é de história. Se fosse de história, não dizia nada, isso era para se empolgar, para se emocionar de geografia, aquela coisa toda, falar de estalagnite, estalactite, falar de relevo, de planalto, planície, tudo bem, tranquilo então. Agora, física, se emocionar, cara, na boa. Você não tá bem da cabeça, o Gabriele. Tá legal, não? Bom, gente, tá legal para você. Letícia. Pô, cara, na boa, eu senti até um descompasso do meu coração aqui agora. Sério mesmo, cara. Eu senti um. Aí, sério mesmo. Aí, eu senti agora que a Gabi falou lá atrás. Foi um efeito chicote agora no coração. Eu senti meu corpo indo e voltando pela emoção do coração. Sério mesmo. Professor, volta para cá, professor. Gente, essa questão tá entendida? Ficou claro para vocês isso? Ficou ou não? Fala para mim. Ficou? Sim? Dá um print nessa tela aí, ó. Dá um print nessa questão aí. Dá um print aí. 1, 2, 3. Fotografou. Beleza? Dá um print. Dá um print na tela aí para vocês fazerem depois. Ó. Beleza? Aí, ó. 1, 2, 3. Fotografou. Beleza? Isso aí também é uma questão. Todas as questões vestibulares, tá? Legal, professor. Ó, dá um print nessa tela também aí, ó. Beleza? 1, 2, 3, fotografou. Beleza? Essa questão aí, ó. 1, 2, 3, fotografou. Beleza? Tá? 1, 2, 3. Essa questão tem que pensar um pouquinho mais, hein? Tem que pensar um pouquinho mais. Ok? Tá? Vamos lá. Isso aqui vai ficar para amanhã. Rolamento sem escorregamento. Para amanhã, tá? Minha mensagem de carinho para vocês, como sempre, tá? Eu passei um pouquinho da aula hoje, mas eu acho que sempre que eu puder eu vou compensar um pouquinho. Eu gosto de escutar vocês, gosto de ouvir vocês, né? Hoje eu acho que a participação da Gabi foi maneiríssima, falando um pouco dos relatos dela sobre o estágio no hospital, contribuiu bastante. E traz também para vocês aquele gostinho, sabe de quê? Caramba, e quando eu estiver lá? Você entende? Essa é a ideia. E quando eu estiver lá? Então, isso anima, isso fala, caramba, eu vou estar lá. Em algum momento eu vou estar lá. Queria dizer o seguinte para vocês. Eu queria saber o que vocês acharam da aula. Saíram da aula melhores do que vocês entraram? A coisa foi tranquila? Foi de boa? Fala para mim. Legal, que bom, Letícia. Que bom, Letícia. Que bom, Gabi. Pô, cara, que bom, que bom. Obrigado, Úrsula, que show de bola. Muito bom, muito bom. Úrsula botou ali mais de 300, sabe, show de bola. Tá?
Amanhã estaremos juntos novamente, faremos mais exercícios disso daqui. Vou postar agora lá no Class essa matéria, tá? Tudo isso. Gente, só gratidão, tá? Gratidão aí por vocês estarem comigo. Animem a galera, conversem no privado de repente, sobre alguém, algumas meninas que de repente vocês tenham contato. Vou também falar para o Cadu para ele desenrolar também, ver isso também, o que está acontecendo, né? A galera que de repente não está vindo mais, o que está acontecendo? Se está faltando alguma coisa da nossa parte aqui, se de repente está, sei lá, não sei, alguma coisa a gente possa melhorar, se é a vida corrida mesmo, se é a série de turbulências que a gente às vezes passa. Eu fiquei triste, Ursula, que elas sumiram e tal, sempre fortaleciam o quórum da gente aqui. A gente chegou a bater aí 13, entre 11 e 14 alunos, então, assim, tava numa expectativa muito boa, né, da galera tá bombando, vindo com a gente. Tem que ver se tem alguma crítica construtiva para ser feita em relação à nossa melhoria das aulas, se é alguma coisa, não sei, se é a própria internet da pessoa, se é a nossa. Então, assim, é importante falar para a gente isso, né? Ver se o material tá legal, se não tá, como é que tá. Isso é importante, tá? Muito obrigado pela noite. Eu espero que vocês fiquem bem. Uma noite tranquila, uma noite de paz, uma noite abençoada, tá? Aproveitem a vida na simplicidade. Amanhã estaremos juntos novamente, fazendo exercícios disso aqui. Venham amanhã com sangue nos olhos, que faremos isso aqui. Beijo grande, Gabi. Beijo grande, Letícia. Beijo grande, Úrsula. Gabriele. Andresiele, obrigado pela presença. Se cuidem, tá? Se cuidem. E amanhã estaremos juntos novamente. Um beijo no coração de vocês. Aqui, ó. Ó. Minha saideira aqui, ó. Ó. Se cuidem, tá? Fala comigo, Letícia. Eu moro aqui aqui no Jardim América, aqui, ó. No Jardim América. Não. Caralho! Cara, muito bom. Cara, vocês são demais. Muito bom, muito bom, muito bom, cara. Obrigado por tudo. Se cuidem. Mora no meu coração também, todos vocês. Beijo grande, tá? Se cuidem. Valeu. E aí, Medvest? Medvest? Medvest. Cadê tu, Medvest? Medvest. Medvest. Bedfest. O Bedfest. Medvest.
Olha, cara, quem é você, cara? Tentando falar contigo, mas tá difícil, cara. Você tá bem? Cara, nosso quórum caiu pra caramba, Cadu. Como é que tá isso aí?